meus amores! Hoje eu vou mostrar pra vocês a preparação de sobrancelha, como fazer uma correção perfeita e vamos fazer uma sombra super elaborada, mas simples e fácil de fazer. Eu vou começar fazendo a correção de sobrancelha dela com essa pastinha da Ruby Rose, que eu acho ela maravilhosa, ela é super resistente à água. Essa daqui é o tom mais escuro, que ela é um castanho escuro, tá? Eu gosto de usar esse pincelzinho aqui, ó, que ele é chanfradinho, que ele é bem pequenininho, e eu uso muito essas escovinhas. Pra quê? Pra deixar o aspecto da sobrancelha bem natural. Ó, eu vou começar sempre aqui, ó, abaixo, chegando aqui, eu preparo o ponto alto da sobrancelha. Não tem problema aqui abaixo a sombra passar um pouquinho, porque nós vamos definir ela melhor com o corretivo. Tá? Eu venho fazendo todo o preenchimento. Ai, aqui, ó, a gente vai deixando mais natural. Ai, Bárbara, eu tenho muita dúvida na sobrancelha. Sobrancelha, meus amores, a gente tem que deixar ela mais natural possível. Ó, meus amores, eu vim com o corretivo aqui, ó, bem rente. Eu usei o mesmo corretivo branquinho que eu usei para iluminar a pele, que é um corretivo mais branquinho, ó. E eu venho fazendo essa correção, tá? Eu não vou aplicar muito aqui, porque eu já reapliquei. Ó, que aqui você consegue definir mais a sobrancelha e já vai usar esse corretivo para ser uma base para sua sombra. Lembrando que o corretivo, ele tem que ser o corretivo mais branquinho. Não pode ter um fundo de pigmentação amarela, tá? Porque senão você vai ter um pouco de dificuldade na hora que você for fazer a sua maquiagem, a sua sombra não vai pigmentar legal. E esse corretivo, ele ajuda também a disfarçar um pouquinho dos pelinhos, que muitas das vezes a gente esquece de tirar, acaba crescendo. E esse corretivo, ele ajuda em questão a isso, para você disfarçar mais os seus fiozinhos da sua sobrancelha. Agora a gente vai trabalhar a parte dos olhos, vamos fazer uma sombra super, hiper, mega fácil de fazer, tá? Com as cores bem neutras e com um pouquinho de cintilante. Eu vou usar essa paletinha aqui, que vocês podem ver que eu uso muito, que é essa paletinha da Luisance, tá? E a gente vai começar com os tons mais neutros. Para tirar esse aspecto do corretivo, um aspecto mais esbranquiçado, eu gosto de usar esse tom aqui, ó, mais marronzinho. Ó, segura aqui pra mim, por favor. E eu vou começar a esfumar aqui, ó, pra me tirar todo esse aspecto esbranquiçado que o corretivo deixa na pálpebra. Vou esfumando, aplicando e esfumando e jogando aqui, ó, pro contorno, ó. Ó, vocês podem ver que já tirou bastante o aspecto branco. E agora eu começo a trabalhar com as cores. Eu vou pegar esse pincelzinho, que ele é um pouquinho menor. E nós vamos usar esse tom desta paleta. Eu vou começar com esse tom aqui, ó, que ele é um pouquinho mais rosadinho. E vou depositar
aqui. E vou começar a esfumar o côncavo, ó. Movimentos circulares de vai e vem. Vou jogando essa sujeirinha mesmo do pincel para fazer um leve esfumado alongadinho, ó. Lembrando que essa vai ser a minha primeira sombra de base, tá? Vai ser a minha base, que eu vou aplicar um tom um pouco mais escuro. Depositei e vou esfumar, ó. Lembrando que a gente não vai muito até a sobrancelha. Ó. Esse tom ele vai se igualar um pouco com o primeiro tom que a gente usou, que a gente vai fazer um olho bem levinho. Com o outro pincelzinho, ó, um pouquinho maior, para me ter um ótimo degradê, eu vou usar esse tom um pouquinho mais escuro, que é o marrom. Tudo da mesma paleta, tá, gente? Ó, e vou depositar também na pálpebra, para me dar um pouquinho de profundidade aqui. Ó, tirando o excesso do pincel para não manchar a parte de baixo, que a gente já fez essa pele. Se você achar que tem necessidade, você pode aplicar um pouquinho do pó translúcido aqui, para que não manche a sua pele. Ó, depositei. E eu vou dando uma leve esfumadinha só até o côncavo, tá, gente? O côncavo é esse ossinho aqui, ó. Então, a gente vai fazer a nossa profundidade, ó, abaixo dele, ó. Esse olho é super, hiper fácil de fazer. Não é um olho muito pesado. Ó. E ele é muito bom para você que ainda não tem uma habilidade, a gente começar com ele, por conta de ser um olho mais simples, para você começar a trabalhar com o seu degradê de cor, com as suas habilidades para esfumar. Então, no início, a gente não pode pegar algo tão pesado, tão difícil. Então, a gente vem com as tons de sombras mais neutros para você ter mais facilidade e assim trabalhando com o seu degradê de cores e pegando mais habilidade. Aí eu volto com o meu primeiro pincel. Ó. Vou dando uma esfumadinha. Tira a sujeirinha aqui. Ó, observe que a gente fez uma sombra bem levinha. E antes de aplicar o cintilante, eu vou vir com um pouco do corretivo, o mesmo corretivo branco, com o fundo mais branquinho que a gente usou. Lembrando, gente, que o fundo do corretivo não pode ser amarelado, tá? Lembre-se disso, porque corretivo com fundo amarelado, ele não pigmenta a sombra. Você vai ter uma dificuldade para estar fazendo a pigmentação. Eu vou aplicar então com o pincelzinho aplicador. Ó, o corretivo eu apliquei aqui na minha mão mesmo. E eu vou aplicar um pouquinho aqui, ó, no início. Ó. Eu vou fazer um semi-cut crease.
mas bem de levinho para que não me dê tanta marcação. Ó. Não vou aplicar muito corretivo, tá, gente? É um pouquinho de corretivo. Eu vou trazer ele um pouquinho acima dessa sombra que a gente fez, tá? Bem de levinho. E eu venho com aquele pincel que a gente aplicou mais escurinho, ó, e vou levemente entre essa marcação aqui, que me gerou, ó, do meu corretivo, e dou uma leve esfumadinha, tá, gente? Com a mão bem levinha. Agora a gente vai aplicar um cintilante. Eu vou usar 2 tons cintilantes. Eu vou começar com esse daqui e depois eu vou vir para esse mais clarinho. Então, para isso eu vou usar um pincelzinho de sombra de aplicação, ó, que ele é bem achatadinho. Então, eu vou aplicar. O cintilante a gente deposita, a gente não... você vai ter uma dificuldade para esfumar, então a gente não esfuma. A gente deposita primeiro, pressiona bem para ele poder pigmentar, para depois a gente poder trabalhar com as marcações, né? Então, eu vou depositar ele bem aqui ao centro da pálpebra dela. Respeitando o meu limite. É uma sombra super, hiper, mega fácil de fazer. Quanto mais você pressiona, mais o cintilante ele vai pigmentar. Depois eu posso vir com o mesmo pincel, só tiro a sujeirinha e vou com um tom mais clarinho que eu mostrei pra vocês. E vou depositando aqui, ó. Com toda delicadeza. Para se unir com a outra sombra, com a sombra um pouquinho mais escura. Olha que efeito lindo que essa sombra cintilante criou nesse olhar. Que lindo! Agora a gente vai trabalhar com o nosso delineado. Um delineado super fácil de fazer. Eu gosto de usar para fazer o delineado um delineador em gel, que é super, hiper, mega fácil de vocês fazerem, de vocês trabalharem. Com um pincelzinho chanfrado, eu vou mostrar pra vocês o delineador que eu vou usar hoje. Que ele é super, hiper, mega baratinho. Ó, hoje eu vou usar esse delineador em gel da Ruby Rose com o diluidor da Face Beauty. Vou diluir ele um pouquinho para ele ficar um pouquinho a mais, ó, um pouquinho mais denso. Eu coloquei uma gotinha só do diluidor. Com um pincelzinho, ó, bem fininho. Esses são os meus preferidos para traçar delineados. Ó, o delineador da Ruby Rose, ele é bem pretinho.
ele é bem resistente à água, então você vai ter um mega resultado. Como eu vou traçar o meu delineado? Eu aprendi e eu super, hiper, mega treinei essa técnica, então pra mim é uma técnica muito mais fácil para você traçar seu delineado. E eu vou explicar pra vocês, principalmente no automaquiagem, eu acho mais fácil. Você pode usar também a canetinha delineadora, tá? Porque a canetinha delineadora, ela é muito boa também. Tem a canetinha da Tango, que é maravilhosa, ela é uma secagem rápida, então ela não vai borrar sua maquiagem. E eu também vou ensinar um truque caso você precise corrigir o seu delineado. Eu vou pegar essa parte de baixo aqui do olho e vou fazer um leve traço, ó, em sentido ao final da sobrancelha dela. É um leve traço, você não precisa fazer ele muito certinho, porque a gente vai elaborar ele ainda. Com os olhos fechados, ó, você vai pegar aqui bem no cantinho, bem rentezinho, ó. Quando você chegar, ó, quando você chegar aqui, quase no meio da sua pálpebra, ó, você vai pressionar aqui, tira o excesso do pincel e você vai vir direto para encontrar, ó, com o seu tracinho, ó. E com isso agora eu vou fazer um delineado maior para você conseguir ter mais visão, tá, gente? E porque a Larissa, ela tem uma pálpebra que me permite isso. Então, o delineado você tem que olhar para ver se a sua pálpebra vai valorizar, tá? Então, por isso que eu vou fazer um delineado maior nela. E aí, eu vou fazendo o preenchimento, ó. A correção, ó. E vou deixando a pontinha bem fininha. Ó. Abre, Larissa. Olha só esse traço. Perfeito, não é? Tá? Eu gosto da resistência dele. Eu gosto da resistência que ele tem. E hoje a gente tá fazendo uma maquiagem com os produtos super, hiper, megas baratinhos, né? Então, por isso que eu escolhi ele, porque ele tem uma super qualidade. Eu vou pegar a sombra mais escurinha que a gente usou, tá? Com um pincelzinho, ó, bem fininho, bem pontudinho. E vou começar um degradê abaixo da linha d'água, tá, gente? Ó. Aqui abaixo, eu vou começar a esfumar. Ó. Se eu achar que tem necessidade, eu dou uma leve varridinha. Eu vou ensinar vocês depois corrigir, tá? Esfumando. Movimentos circulares. Depois eu venho com um maiorzinho, pode ser um maiorzinho assim, mas não tão grande, com a sombra mais clarinha que a gente usou. E venho abaixo desse. Ó, então a mesma sombra que você usar em cima, vocês vão fazer embaixo. E com aquele pincelzinho aplicador, eu vou vir com aquela sombra mais clarinha, cintilante, que a gente usou no começo. Ó.
E vou aplicar aqui. Olha esse efeito lindo, maravilhoso, que quando a gente faz a parte de baixo, né, valoriza muito a maquiagem. Se eu achar que caiu um pouquinho de sombra, eu venho com a sujeirinha da própria base, ó. Só um pouquinho. Eu vou aplicar um pouquinho do pigmento. Ó, eu vou usar um pigmento bem douradinho, que é super fácil de vocês encontrarem. Ó, aqui abaixo da sobrancelha. Qualquer pigmentozinho douradinho que vocês tiverem em casa. O pigmento, gente, ele é o mais fininho, tá? O mais grossinho é o glitter. Então, a gente aplica... Olha esse efeito. Que lindo. Um leve brilhinho. E agora a gente vai começar a trabalhar para valorizar ainda mais essa maquiagem. Vamos usar um cílios maravilhoso. Lembrando, meus amores, que cílios a gente tem que medir, valorizar para termos certeza de qual cílios vai valorizar o seu olhar. Porque os cílios, ele não pode, de maneira alguma, tampar aquilo que você fez, aquele trabalho maravilhoso que você fez nos olhos, e ele tem que sim valorizar. Eu vou usar esse daqui, da Rubi Anjo, tá? Ele é um cílios Mink 6D, é um cílios maravilhoso, é um cílios que ele tem um aspecto bem mais natural, então eu super indico ele tá na faixa de R$10. Então, é um cílios lindíssimo. Ó, vou abrir pra vocês verem que cílios lindo. E eu vou usar essa cola também, que é super baratinha, que é a cola de cílios da Macrylan, tá? É uma cola branca, ela é uma cola transparente, né? Ó, ela é branquinha, mas quando aplica, ela fica bem transparentezinha depois que seca, que eu prefiro ela do que a cola preta, tá? E ela é a prova d'água. Para aplicar os cílios, eu vou removê-los daqui. Segura aqui pra mim, meu amor. E a primeira coisa que eu vou fazer antes de medir, eu vou cortar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui mais perto. Eu vou cortar essa pontinha. Tá vendo que vem uma pontinha sobrando aqui? Eu vou cortá-la. Ó. Com a tesourinha, cortei, e eu vou medir. Você vai colocar nos seus olhos. Lembrando, meus amores, que a gente não cola os cílios muito rente ao seu canto lacrimal, porque pode te incomodar, você pode lacrimejar, então você vai ficar com uma sensação de incômodo. Então a gente dá esse espaço, ó, um espaçozinho, você coloca. O que sobrar, você corta. E você vai cortar no final, que é no final dos cílios. Então, medi, eu vi o que sobrou, eu cortei. Vou aplicar a minha colinha aqui, ó. Bem rente. Ó, bem rente a raizinha desses cílios. É muito importante você deixar secar um pouquinho. Então, enquanto seca aqui, eu já vou cortar o outro. Já vou deixar o outro bem cortadinho. Como eu já medi, eu já sei o tamanho certinho. Vou aplicar a colinha. Apliquei a minha colinha. Vou deixar secar. E você pode usar uma pinça, tá? Se você tiver uma dificuldade.
Eu tenho mais habilidade com os dedos mesmo. Então, ó, eu vou colocar bem rente a raiz dos cílios dela. Então, você vai colocar bem rente a raiz dos seus próprios cílios e vai pressionar, ó. Você pode, em questão do rímel, quando eu vejo que o cílios está bem limpinho, os cílios não tá muito cheio, eu não aplico o rímel antes, porque às vezes pode borrar na hora de colar os cílios. Então eu prefiro aplicar o rímel depois, mas não é uma regra, tá? Olha esse efeito, que lindo. Ele é um cílios que ele não é tão cheio, tá? Eu coloquei um cílios que ele tem um efeito um pouco mais natural, mas teremos vídeos que iremos usar uns cílios um pouco mais cheinho. Mesma coisa. Isso. Olha que efeito lindíssimo. Aí eu vou acertando ele aqui. Aí agora sim eu vou usar, tá? A máscara de cílios. Eu gosto muito da máscara de cílios da Ruby Rose, principalmente essa verdinha aqui, ó. Porque ela tem um aplicador, vou mostrar pra vocês. Ela tem um aplicador bem fininho, então ele vai unir muito os cílios dela. Ela vai unir muito os cílios dela, ó, e vai me dar um resultado mais perfeito. Então, eu amo essa máscara. Eu vou unir os cílios dela com os cílios postiços. Ó, eu gosto de levantar assim. Ó. O início aqui, que a gente não aplicou, né, os cílios, que ele não fica muito no início. Olha pra cima. E esse rímel, ele é muito bom. Finalizamos a nossa maquiagem e olha que maquiagem linda que fizemos com produtos super, hiper, megas baratinhos. Espero que vocês tenham gostado. Agora a Larissa vai mostrar pra vocês essa maquiagem maravilhosa. E fiquem ligadinhos que em breve teremos muito mais vídeos.